Olá pessoal, nós vamos iniciar mais um episódio da série de estudos que nós temos consagrado ao livro Paulo e Estevão, aqui no canal Miudinho de Uberaba, comemorando o 8º aniversário do nosso grupo de estudo na casa, que é realizado na casa Eurípides Barçanufo, na nossa cidade. O ano passado nós tínhamos iniciado esse projeto estudando a primeira parte do livro Paulo e Estevão, e esse ano nós continuamos estudando a segunda parte do livro. E a estratégia que nós adotamos, tanto na primeira parte quanto na segunda parte, foi a de selecionar especificamente alguns personagens que nós consideramos centrais ou que adotam uma posição estratégica dentro da trama, dentro da narrativa do livro. No primeiro momento nós estudamos essencialmente os dois irmãos, Abigail e Gesiel, que depois convertido se tornou Estevão. E nesse ano, estudando a segunda parte, nós escolhemos 4 personagens, em 3 estudos. No primeiro estudo, nós analisamos a personalidade de Gamaliel. No segundo estudo, estudamos um casal, o casal Áquila e Prisca. E hoje nós vamos estudar sobre a figura de Simão Pedro. Acho importante, antes de estudar sobre Pedro, falar um pouquinho do que a gente analisou no primeiro e no segundo estudo. Porque isso vai compor, nós vamos estar formando um arranjo conceitual de temas que devem nortear, que devem ser bússola para todos os estudos que nós realizaremos em 2020, a partir dos versículos do Evangelho de Mateus. Então, lá em Gamaliel, analisando a história de Gamaliel, a experiência dele dentro do livro Paulo e Estevão, e algumas falas pontuais dele, falas de rabino, de sábio, de mestre da lei, como, por exemplo, a interpretação que ele faz sobre o conceito de terra prometida, associando terra prometida ao próprio Evangelho, a terra onde jorra leite e mel, o leite representando o conhecimento superior, as verdades vindas do alto, e o mel representando a misericórdia divina, o gesto de misericórdia de Deus para com a humanidade. Então, dentro desse contexto, nós percebemos que quando estudamos Gamaliel, nós estamos falando essencialmente de misericórdia, falando de generosidade, porque é isso que ele encontrou na Casa do Caminho quando ele faz a primeira visita. E aquela visita de Gamaliel na Casa do Caminho, ela foi um divisor de águas na experiência dele. Depois, no encontro dele com Paulo, já no deserto, em que ele compartilha com Paulo as suas reflexões mais profundas, após a leitura dos manuscritos de Levi, a gente percebe ali que Gamaliel ele conseguiu captar a essência do ensinamento cristão como um elemento que faltava, que era nulo na conduta e no comportamento dos fariseus. Então, os fariseus tinham muita inteligência, muita perspicácia, muita capacidade de entendimento e interpretação, mas faltava o colégio farisaico, faltava a conduta daqueles estudantes da letra revelada, da letra divina, misericórdia. Essa é a grande lição que Gamaliel leva para a vida espiritual após o seu desencarne. Que talvez na sua experiência religiosa, na sua carreira como pastor espiritual de toda uma comunidade, como um dos principais elementos do colégio farisaico, do Sinédrio em Jerusalém, talvez tivesse lhe faltado aquele ingrediente mágico que sobrava, que transbordava na Casa do Caminho, a misericórdia. Quando nós passamos para o segundo episódio, estudamos Áquila e Prisca e analisamos aquela convivência entre Saulo, já convertido, e o casal Áquila e Prisca, no silêncio, na solidão do oásis de Dan, nós percebemos que o componente central ali era a amizade. A amizade como aquele nutriente, aquele néctar capaz de nos revigorar, de nos fortalecer, de nos dar ânimo e otimismo para a caminhada. Então, sozinho, a gente pode até ir mais rápido, às vezes, ou seja, sem grandes embates, sem grandes discussões, mas a gente não vai muito longe. Com um amigo,
a gente é forçado a conviver, a gente é forçado a fazer ajustes, às vezes a discutir diferenças, né? Isso às vezes nos toma muito tempo, isso às vezes nos desgasta, nos dá uma certa fadiga, mas uma coisa é certa, com amigos, convivendo com amigos, a gente vai mais longe. A gente vai, aliás, aonde precisa ir, né? Porque no dia em que a gente fraqueja, no dia que a gente se encontra debilitado, no dia que a gente se encontra vulnerável, é o amigo que nos socorre. E isso acontece na experiência de Saulo, né? Antes de adotar o nome de Paulo ainda, e o casal Áquila e Prisca. Porque Saulo chega no Ases de Dan muito machucado, muito solitário, né? Vindo de uma série de dificuldades. Então, após a conversa dele com Gamaliel, onde ele já tem contato com um velho amigo, né? Ele sente ânimo para ir para um lugar mais ermo e lá realizar um processo de introspecção, de meditação, com novos amigos, né? E essas novas amizades que ele realiza, né, junto com Áquila e Prisca, vão ser a mola propulsora, né, o dínamo que vai alavancar o início da carreira apostólica dele, daí por diante. E por último, então, nós temos hoje como temática central um estudo em torno da personalidade de Pedro. Aqui eu já quero destacar uma coisa. O Pedro que nós vamos estudar aqui hoje é o Pedro do livro Paulo e Estevão, porque a experiência de Pedro, a experiência viva de Pedro, ela pode ser dividida em antes e depois da crucificação de Jesus, né? O Pedro do livro Boa Nova, por exemplo, é um discípulo muito apaixonado, com um grande vigor, muita energia, mas extremamente imaturo, né? Sobretudo para lidar com as questões de convivência. Pedro não sabe conviver, ele não tem papas na língua, ele não tem freio nos seus impulsos, ele não tem medida para as coisas. Então, Pedro ele age de forma impulsiva e quase sempre de forma destruidora, avassaladora, né? Arruinando reputações, arruinando convivências, porque ele é um vulcão em erupção, ele simplesmente transborda afeto do mesmo jeito que ele transborda antipatia, e tudo sem medida, sem limite, sem controle, sem educação e maturidade, né? Isso é o que caracteriza as passagens que descrevem Pedro. Aliás, eu mencionei Boa Nova, mas entra aí também Jesus no Lar, né? E outros livros que relatam os dias de caminhada de Jesus durante os seus 3 anos de apostolado, sempre na companhia de Pedro e os outros companheiros. Isso é o Pedro antes da crucificação. Lá no livro Boa Nova já tem um capítulo que trata, né, da negação de Pedro, que já deixa claro ali que Jesus ele deu o tom, ele deu a referência que Pedro precisava para fazer esses ajustes no que diz respeito à convivência com os outros. Quando ele fala, Pedro, os homens eles não são maus, eles são fracos, eles são frágeis e não cruéis, né? E isso ia acender em Pedro um tipo de entendimento que é tipicamente cristão. Essa capacidade que o cristão genuíno, que o cristão que realmente assimilou pelas vias do coração a mensagem de Jesus tem de compreender o outro nas suas necessidades e, portanto, nas suas fraquezas, nas suas fragilidades, nas suas limitações. Então, aquilo que o outro faz de errado, ou que o outro não é capaz de fazer, ele não faz ou faz errado porque ainda é fraco, porque ainda é vulnerável, porque ainda tem fragilidades. Pedro entende isso com o episódio da negação, porque ele se reconhece frágil, ele se reconhece vulnerável. Quando cai a ficha do que ele tinha feito em termos de infidelidade com o amigo, né? Negando a afetividade, a convivência dele com Jesus para livrar a própria pele, ali, quando bate a culpa, o remorso, o arrependimento, Pedro começa a entender o que Jesus havia dito sobre os homens serem fracos e não cruéis, verdadeiramente, né?
e começa a passar por um período de amadurecimento e introspecção que vai culminar, né, em um período rápido, nós estamos falando de período de meses, que vai culminar naquela personalidade paternal, ativa, dinâmica e ao mesmo tempo centrada e com uma inteligência emocional soberba que nós encontramos no livro Paulo e Estevão, né? Hoje nós vamos falar dessa personalidade, nós vamos falar dos anos exitosos, os anos prósperos do ponto de vista espiritual da figura de Simão Pedro. Então lá no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, no capítulo 5, Lutas pelo Evangelho, nós vamos ver uma narrativa de uma passagem da vida de Pedro, né, pós-crucificação, um episódio da vida dele que eu considero muito ilustrativo, muito representativo. Por isso eu escolhi essa passagem para a gente analisar aqui. Que passagem é essa? Bom, Paulo, já conhecido no meio cristão, com atividades de grande responsabilidade na divulgação do Evangelho, mantinha uma dificuldade de convivência com um dos líderes principais da Igreja do Caminho em Jerusalém, que era Tiago, filho de Alfeu. Então, Paulo e Tiago não se entendiam bem, né? Eles não se davam bem, eles não conviviam bem. E essa situação entre eles, né, que se transubstancia na polêmica em torno da conversão ou não dos pagãos, dos gentios, né? Paulo acreditando que o cristianismo ele não pode ter barreiras litúrgicas, barreiras convencionais ou instituídas na sua divulgação e na sua assimilação. Enquanto Tiago ele vai crer que é preciso que o pagão, para se tornar cristão, primeiro ele se torne judeu. E tornar-se judeu implica em passar por todos os rituais da liturgia do processo de circuncisão e tudo mais. Então, Tiago tinha esse ponto de vista diferente de Paulo. E isso vai custar muito ao cristianismo nascente, ao movimento cristão da primeira hora, porque Tiago e Paulo, separados afetivamente, distanciados psiquicamente, eles realizam bem menos do que poderiam realizar juntos, em parceria, né? E Pedro percebe isso tudo. E ele, como tinha um compromisso com a liderança, com o cuidado, com o zelo em torno da personalidade da equipe que servia em nome de Jesus, ele começa a ter que saber lidar com algum sentimento mais inferior de ciúme, de inveja, de vaidade entre esses dois ícones do cristianismo nascente, que era Paulo e Tiago. Pedro fica ali no meio, né, tentando mediar o impacto, os atritos dessa relação. Isso chega ao extremo quando a igreja de Antioquia, lembrando que Paulo e Barnabé trabalhavam, estavam vinculados enquanto trabalhadores à igreja de Antioquia, né? A igreja de Antioquia passa mais intensamente por um período de grande polêmica em torno dessa questão dos gentios. E aí a igreja de Jerusalém, assumindo para si uma espécie de tutoria, de cuidado e de zelo com a pureza doutrinária do cristianismo em todas as partes, a igreja de Jerusalém cobra que lá em Antioquia os gentios, os pagãos, né, os não-judeus, passem pelo protocolo que havia sido estabelecido em Jerusalém. Eles exigem isso, o que irritava profundamente Paulo de Tarso. Então, a convite de Paulo, de Barnabé, uma delegação de companheiros de Jerusalém se dirigem até Antioquia, fazem a visita à cidade para entender como que funcionava essa relação com a gentilidade. Eu não preciso dizer, talvez, para quem ainda não leu o livro, e quem leu sabe disso, que essa caravana, essa equipe que sai de Jerusalém com o intuito de averiguar e entender melhor a situação mais proximamente, né, mais a olho nu, essa equipe já sai de Jerusalém com preconceitos, né? Ela já sai de Jerusalém com uma opinião formada. Eles não vão para Antioquia para realmente conhecer o que é o trabalho de evangelização dos gentios.
Eles saem de Jerusalém, vão para Antioquia para realmente encerrar essa atividade e dar outros rumos para a igreja, e censurar e cercear a liberdade de acesso das pessoas à espiritualidade cristã. No caso, as pessoas gentios, não cristãos ou não judeus. Então, esse grupo já sai com esse intento. E no meio do grupo estava a figura de Pedro. Pedro, então, se vê numa situação muito difícil. Se ele assumisse uma total defesa dos princípios de Tiago, considerando que Tiago era um veterano do cristianismo já, havia convivido com Jesus assim como ele, e de certa forma, bem ou mal, tinha esse cuidado, esse carinho todo com a Casa do Caminho. E aí Pedro não podia ficar mal com essa personalidade, mas também não podia desagradar Paulo, porque Paulo representava esse fluxo novo, esse movimento novo do Evangelho em direção à gentilidade, ao resto da Europa, sobretudo às regiões do Mediterrâneo. Pedro também não podia romper com isso, então ele fica ali se equilibrando entre as duas figuras e acompanha essa caravana e chega em Antioquia. Mas chega em Antioquia, ele não pode ter aquela expansão espontânea, natural, de afeto, que em outras circunstâncias ele teria. Ele fica mais reservado, falando menos, participando menos das rodas de conversa em que Paulo se encontrava, em que outros companheiros se encontravam, fica mais próximo dessa equipe que o acompanhou vindo de Jerusalém, ele fica mais ali com um grupinho de Jerusalém e não se entrosa, e isso vai incomodando Paulo, porque Paulo sente que isso talvez fosse um indício, uma indicação de que ele, Pedro, havia se bandeado para o lado de Tiago, havia selado uma aliança com Tiago em prejuízo da gentilidade dos gentios que queriam ser cristãos. Então, como Paulo tinha por característica, era o típico temperamento judeu, um excesso de verdade, de sinceridade, porque às vezes ele carregava na tinta, ele errava por excesso, em termos de sinceridade, ele convoca uma reunião em Antioquia, reunindo a liderança da igreja de Antioquia, mais a caravana que havia chegado de Jerusalém. E dentre esses caravaneiros, a figura de Pedro. Ele convoca uma reunião, reúne todo o grupo e atira isso na cara de Pedro. Ele expõe isso, ele fala, olha, o comportamento de Pedro é um comportamento estranho, eu convivi com ele, eu conheço ele, eu já morei na Casa do Caminho com ele, e eu sei que esse não é o Pedro, ele está diferente, ele está estranho. Será que esse comportamento dele, essa certa frieza dele, essa certa distância dele em relação aos amigos daqui de Antioquia, principalmente em relação àqueles que eram gentios, que eram não judeus, será que isso não tem a ver com algum tipo de aproximação com o discurso antigentílico de Tiago? Ele expõe essa questão. E aí nós vamos agora trabalhar com o momento em que Pedro vai falar, em que ele vai expor o que ele realmente pensava daquilo tudo. E é memorável porque, segundo o próprio Emmanuel, este momento, essa reunião, esse concílio na igreja de Antioquia representou um momento crucial na história do cristianismo mundial, porque ali o cristianismo podia ter morrido, mas Pedro já era Pedro. Pedro já era o pai da igreja primeira, da igreja primeva, dos primeiros anos. Ele já era um pai. E um pai lúcido e um pai maduro, que tinha agora a maturidade que não existia naqueles primeiros tempos antes da crucificação. Então Emmanuel relata o seguinte: naquela hora, o ex-pescador rogou a Jesus lhe concedesse a inspiração necessária para a fiel observância de seus deveres. Então, sempre que a gente assume uma posição de liderança, de paternidade,
não só familiar, propriamente dita, mas sobretudo em relação a qualquer comunidade. Isso pode ser no ambiente profissional, pode ser no ambiente doutrinário, né? Então aqui eu me dirijo aos dirigentes de casa espírita, aos dirigentes de trabalhos mediúnicos, de grupos de jovens, de atividades de evangelização da criança, aos dirigentes de grandes federativas, né, estaduais, nacionais, né, aos dirigentes de organismos internacionais ligados à doutrina espírita. Eu me dirijo especificamente a esses para falar que Pedro, antes de qualquer decisão, de qualquer atitude, nesse momento tão delicado, e quem vive numa posição de liderança sabe que esses momentos delicados eles se sucedem, né? Antes de tudo, ele fez uma prece pedindo a inspiração necessária. A gente anda pelo mundo, a gente caminha pela vida sob inspiração, né? Ou uma inspiração infeliz ou uma inspiração feliz. E quando a gente assume compromisso de liderança, de tutela espiritual de uma determinada comunidade, de um determinado grupo, a gente tem que ter plena consciência que é impossível fazer esse trabalho esse trabalho paternal ou maternal junto aos outros companheiros sem a devida inspiração. E a inspiração só vem quando a gente verticaliza, quando a gente consegue se conectar a planos superiores, né? E aí quando essa conexão acontece, quando ela é estabelecida, os nossos atos, as nossas palavras ditas, os nossos silêncios, todos eles ocorrem, acontecem sob a inspiração do alto. Ou seja, segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus. E aí Emmanuel diz que ele sentiu o espinho da missão cravado em pleno peito, impossibilitado de se justificar com a só intencionalidade de seus atos, a menos que provocasse maior escândalo para a instituição cristã, que mal alvorecia no mundo. Então, se naquele momento Pedro assumisse uma postura concordando com Paulo, concordando com a proximidade de Paulo com os gentios, aqueles companheiros que o acompanhavam e que eram os olhos e ouvidos de Tiago, levariam esse relato para Tiago, e Tiago poderia ali romper com Pedro, romper com a casa do caminho. E Tiago era essencial na casa do caminho. Apesar do seu endurecimento, do seu excesso de vínculo com a lei antiga, com alguns princípios rigoristas, artificiais do Velho Testamento, ele era essencial na casa do caminho. Jesus precisava dele ali, a casa do caminho precisava dele ali. Em contrapartida, se ele ali endurecesse e falasse em favor ou a favor de Tiago, rememorando que Tiago lhe era um companheiro antigo dos tempos de convivência com Jesus, ele poderia ali cortar o entusiasmo de Paulo pelo cristianismo, e ele já havia percebido qual era a grande importância de Paulo para a família gentílica, para os futuros cristãos de Roma, da Grécia, né, da Ásia Menor. Ele já tinha percebido isso. Então ele não podia pender para um lado para o outro. E aí então o Emmanuel vai dizer que de olhos úmidos, enquanto Paulo e Barnabé se debatiam, porque Barnabé parte em defesa de Pedro, teve a impressão de ver novamente o Senhor no dia do Calvário. E olha só que interessante, né? O momento mais angustiante da vida de Pedro, até aquele instante, foi o momento da crucificação, porque ele havia negado Jesus 3 vezes, né? Então, ele ver Jesus sendo flagelado, ver Jesus preso, Humberto Campos relata que ele e Jesus trocam um olhar inesquecível, Jesus de dentro já de um calabouço, de uma cela, pela grade de uma cela, e aquele olhar vai marcar Pedro para a eternidade, né? E ali naquele instante, na casa do caminho, ele de novo via Jesus crucificado. Quando nós armamos contendas, quando nós armamos embates acalorados, raivosos, pouco fraternais,
nas nossas casas espíritas, com companheiros de ideal, nas nossas federativas, nós estamos crucificando nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós entramos em confronto direto com o irmão, por querelas, por picuinhas, por filigranas, por mesquinharias, nós estamos cravando o instrumento de suplício, de flagelo no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nada causa maior sofrimento ao coração angélico de nosso Senhor Jesus Cristo do que as diferenças, as desavenças, os atritos dentro da família cristã, internamente, dentro da família do Evangelho. Porque é a família que muito deveria se amar. Os discípulos não seriam conhecidos assim, por muitos se amarem? Então Pedro viu ali, de novo, o episódio da crucificação. Ninguém o compreendera, nem mesmo os discípulos amados, ninguém o compreendera. Pedro, nesse instante, já estava num nível de entendimento e de experiência viva do Evangelho que o resto da comunidade cristã só foi atingir tempo depois. Pedro ele já estava um degrau além, um degrau acima de entendimento, percepção e vivência do Evangelho. Foi em pouco tempo que ele conseguiu dar esse salto quântico, mas isso denota justamente a sua capacidade e isso indica justamente porque Jesus o escolheu como líder, por conta dessa grande capacidade que Pedro tinha de dar um salto enorme no ambiente da evolução. Então, atitudes, palavras, sentimentos expressos de um coração que já atingiu esse nível de maturidade de Pedro, isso não é facilmente compreendido, né? E aí, até ele saber lidar com essa incompreensão, é óbvio que isso o machucava interiormente. Mas, de repente, ele conseguiu perceber naquele episódio que a vítima maior dessa incompreensão não era ele em si, mas a obra, mas o Evangelho. E que cabia a ele esquecer o brio pessoal, esquecer as angústias pessoais, a incompreensão que lhe era dirigida e pensar em como ser útil ao Evangelho. Como livrar o Evangelho daquela trama, daquele enredo, né, complicado que a cena estava ali arquitetando e compondo e que ia trazer a obra em si à ruína, né? É nesse momento que Pedro mostra a sua inteligência emocional. Nós usamos essa expressão em outros momentos, vamos repeti-la, né? Espíritos como Pedro tinham uma inteligência emocional fenomenal. Você não consegue lidar bem com a questão da liderança, lidar bem com os pontos de vista e perspectivas diferentes num grande grupo, num grupo complexo, como era o cristianismo nascente, se você não tiver grande capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, de compreender a fragilidade do outro, as limitações do outro. E isso é inteligência emocional. Mas o Emmanuel continua relatando assim: em seguida, pareceu vê-lo expirante na cruz do martírio. Ele continua a sentir que ali Jesus estava sendo crucificado novamente, de uma outra maneira. Uma força oculta conduzia-o a ponderar o madeiro com atenção. E aí vai acontecer uma coisa impressionante, que é uma espécie de descortinamento ou de decodificação do símbolo da cruz, né? A ideia da crucificação, isso que era um instrumento de martírio do Império Romano, o sentido espiritual por detrás dele em si, aqui é revelado através da fala de Emmanuel, que está nada mais do que dando voz aos pensamentos e às reflexões de Pedro, que aconteceram naquele instante. A cruz do Cristo parecia-lhe agora um símbolo de perfeito equilíbrio. Então, muita atenção, porque quando acontecer de alguém que acompanha o canal, está acompanhando o estudo e que recebe a responsabilidade da palavra em público, né, do esclarecimento evangélico, se acontecer de repente o tópico cruz
cair em suas mãos, não há interpretação mais feliz do que essa que aparece em Paulo e Estevão. A cruz como símbolo do perfeito equilíbrio. Uma linha horizontal e uma linha vertical. Essa questão da verticalidade e da horizontalidade a gente repete 1000 vezes aqui no canal, né? Justapostas formavam figuras absolutamente retas, o ângulo reto, né? Sim, o instrumento do suplício enviava-lhe uma silenciosa mensagem. Então havia ali um elemento prático, havia ali um elemento mais pragmático, lidando com questões mais concretas, que era Tiago, lidando com a subsistência daquelas famílias, daquelas crianças, daqueles velhos que se encontravam sob a guarda da casa do caminho, lidando com a política farisaica, com a política de Jerusalém, lidando com os interesses dessas personalidades políticas de Jerusalém. Então Tiago tinha que lidar com a horizontalidade, ele tinha que lidar com muito prático, com a face concreta, com a face terrena da tarefa cristã. Paulo não, Paulo já estava num outro nível de atividade. Paulo tinha como compromisso espiritualizar uma família gentílica inteira, toda a Grécia, toda a Itália, né, chegando inclusive até a Espanha. Então o compromisso de Paulo era com a verticalização, era a palavra inspirada que inspirava, era a palavra iluminada que iluminava. Esse era o compromisso de Paulo. Então Paulo não estava comprometido com as questões práticas de sobrevivência e de auxílio material que eram próprias da casa do caminho. Paulo ele tinha mais um compromisso com a questão da espiritualidade, a questão etérea do trabalho cristão. E Pedro ali no meio disso tudo, né? Ele como ponto de convergência disso tudo, sabendo a importância do trabalho de Tiago, mas também sabendo da importância do trabalho de Paulo, né? Então, ele sendo crucificado por essas duas retas, né? Uma horizontal e outra vertical. Era preciso ser justo, sem parcialidade ou falsa inclinação. O mestre amara a todos indistintamente. Isso é uma coisa que a gente tem uma dificuldade enorme de entender, né? Porque a gente vai, às vezes, para um grupo de trabalho cristão, a gente gosta de uns e não gosta de outros. A gente vai para o emprego, gosta de uns e não gosta de outros. E a gente pega e projeta isso, essa maneira de olhar para as pessoas e para as circunstâncias, em Jesus. Mas Jesus não olha assim. Jesus não gosta de uns e gosta de outros. Jesus gosta de todos. E a gente tem dificuldade de entender isso. Jesus ama a todos. Jesus não tem prediletos, não tem preferidos. Jesus não tem lado do qual ele se posiciona. Aliás, tem o lado de Deus, mas quase sempre as figuras humanas não estão do lado de Deus. Elas estão do seu lado, segundo a sua perspectiva, o seu capricho, né? E por isso que Jesus continua amando as criaturas, fiel a Deus. Olha só, gente, repartira os bens eternos com todas as criaturas. Ao seu olhar compassivo e magnânimo, gentios e judeus eram irmãos. Para Jesus, não tinha diferença entre gentios e judeus. Então, nessa perspectiva, nesse viés, Paulo estava certo. Experimentava agora singular acuidade para examinar conscienciosamente as circunstâncias. Devia amar a Tiago pelo seu cuidado generoso com os israelitas. Mas Pedro também não podia ignorar o fato de que o berço da espiritualidade profunda na terra era Israel, era a família judaica, né? E Tiago tinha um compromisso com essa família. Bem como Paulo de Tarso, pela sua dedicação extraordinária a todos quantos não conheciam a ideia de Deus justo. Por outro lado, a ideia cristã não podia ficar encarcerada dentro da cultura judaica, da cultura israelita. Ela precisava se expandir, ela precisava chegar aos corações que ainda não eram sequer monoteístas, né?
Então ele também não podia desdenhar a obra de Paulo. E é então que Pedro então abre a boca e fala. E ele diz: irmãos, muito tenho errado nesse mundo. E aqui eu já vou dar a pausa, porque essa frase dele é impressionante. Normalmente, quando a gente se vê agredido, quando a gente se vê numa situação difícil, de ofensa, de perseguição ou de incompreensão, que era o caso de Pedro, a nossa tendência é apontar o erro do outro ou o erro dos outros. É justificar nossa atitude, a nossa postura, o nosso sentimento com base nos erros das pessoas. E aqui Pedro começa falando de erros dele. Ele começa dizendo que muito tem errado. Isso é raríssimo. Isso é uma estratégia que desconcertou completamente a assembleia que o acompanhava. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o mestre no instante mais doloroso do evangelho. Nós, por exemplo, sempre ocultamos, escondemos as 7 chaves, aqueles grandes erros do passado. E Pedro não. Pedro coloca isso na mesa. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. E ali ele já toca no coração de todos, né? Porque a família de Antioquia estava aguardando uma reação hostil de Pedro, né? Para contra-argumentar e se iniciar ali um processo de debate hostil, áspero. Mas Pedro já desarma todo mundo, porque ele pede perdão. A gente nem consegue perceber em Paulo Estevão se ele havia errado de fato, se de fato ele tinha que perdoar. Que normalmente o que a gente faz, que é calcular se o pedido de perdão deve acontecer ou não. Não calcule, peça perdão. Peça perdão, mesmo se estiver certo, peça perdão. Porque ao pedir perdão, você está propondo perdão. De modo que se o outro tiver realmente algo contra você, talvez ele o perdoe por esse gesto de humildade. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Pronto. Ele propôs aquilo que ninguém tinha cogitado, né? Quando você, numa situação dessa, fala, vamos todo mundo submeter a nossa atitude, cada um submete a sua atitude a um julgamento consciencial, é um convite, é um alvitre, né, que Pedro faz, a que cada um reproduzisse um gesto que ele primeiro estava tendo. Porque não adianta também a gente indicar um gesto, uma atitude, uma ação nas pessoas que a gente não tenha tido. Primeiro, ele faz isso, ele adota essa postura e depois a recomenda aos demais, que é o de submeter a própria atitude ao exame consciencial. Reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendando-me as vossas preces, passemos, irmãos, ao comentário do Evangelho de hoje. Então, olha que coisa linda. Segue adiante, né? Porque ele podia ali ficar tocando no assunto e falando dos argumentos de Tiago e falando dos argumentos de Paulo, que é o que normalmente a gente faz, que é amassar barro, né? Em situações tensas dessas reuniões na casa espírita, reuniões em família, a nossa tendência é ficar na verborragia, né? Falando, argumentando, justificando tudo. Pedro não quis fazer isso. Ele falou, olha, eu errei. Todo mundo aqui talvez tenha errado. Se todo mundo aqui é capaz de errar, se qualquer um pode cometer o erro, vamos encerrar esse assunto e vamos estudar o Evangelho. Peço ao nosso irmão Paulo de Tarso o obséquio de consultar e comentar as anotações de Levi. Paulo, se você está na posição daquele mais capaz de julgar o erro dos outros, então você certamente é aquele que mais compreende o Evangelho. Há uma leve, uma sutil, uma delicada ironia, um checkmate, né, retórico, porque ele vai dizer, Paulo, se você se sente então o que melhor compreende a vontade de Deus, interpreta ela para a gente então. E aí, certamente, porque era um hábito na casa
do caminho, como em Antioquia, ao abrir o evangelho ao acaso, né, o pergaminho ao acaso, ele iria abrir e viria uma lição que mais seria um material de reflexão do que um material de exegese, interpretação e comentário. Ou seja, seria mais para Paulo do que para quem ouviria o seu comentário. A atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente. Então ele não precisou fazer outra coisa senão convidar a orar, convidar a estudar e assumir as próprias faltas, recomendando que os outros fizessem o mesmo. Uma atitude simples, tão desprovida assim de afetação, de artifícios. Simples, ele simplesmente disse: eu também errei. Se eu errei, eu não sou capaz de julgar nem Tiago, nem Paulo. A única coisa que eu sou capaz de fazer é rezar, orar e estudar o Evangelho de Jesus. É isso que eu quero fazer agora. E encerrou ali a conversa. Peço então a todos que acompanham o estudo que reflitam sobre a postura de Pedro, porque Paulo e Estevão, ele é um manual de instrução, de orientação, de reflexão sobre como se conviver dentro do ambiente de uma tarefa cristã. Sobretudo aqueles companheiros que tiverem algum tipo de liderança no movimento jovem ou não, com as crianças, na divulgação do evangelho junto aos adultos, qualquer um que assuma uma tarefa de importância dessa, estude Paulo e Estevão com um olhar atento para os mínimos gestos da figura de Pedro. Ele não era o pai da igreja à toa, porque sob essa personalidade sensata é que se ergueu todo um edifício da fé a partir daquele momento, né? E eu queria estar encerrando então com uma narrativa, com uma descrição que faz parte da tradição, daquilo que se convencionou tradição cristã no mundo, né? Que diz respeito ao que vai suceder com Pedro nos seus últimos dias de vida, né? Então Pedro, ele, assim como Paulo, ele ansiava um dia ir até Roma para falar do Evangelho de Jesus. E era muito aguardado, porque a comunidade cristã de Roma ouvia falar de Pedro, alguns haviam conhecido ele em Jerusalém, mas tinha uma expectativa enorme de quando Pedro chegasse até Roma. E ele vai até Roma e é muito amado por toda a comunidade cristã de Roma, ele leva um ânimo novo, ele coloca todo mundo em alto astral, porque a comunidade cristã de Roma sofria naquele momento um processo de perseguição sistemática do Estado romano. Aliás, um processo de perseguição de corações que ainda não entendiam o Evangelho. E Pedro está ali para dar força, para dar ânimo, dar coragem. Contudo, porém, todavia, a própria comunidade percebe o risco da permanência dele em Roma. Percebe que, como Paulo já havia sido, na ocasião, preso e assassinado, e outros companheiros cristãos, havia grande possibilidade que o mesmo acontecesse a Pedro. Então eles pedem a Pedro que saia disfarçado, né, de forma sigilosa, discreta, da cidade de Roma e fuja da perseguição. Pois bem, Pedro, que sempre viajava acompanhado da sua família, decide então ir embora de Roma, né, trazendo uma túnica, trazendo um capuz, alguma coisa que disfarçava o rosto dele, que a essa altura já era bem conhecido. Ele está então numa daquelas vias de saída de Roma, não se sabe bem se a Via Ápia ou a Aventino, não se sabe ao certo, mas ele se encontrava numa das estradas deixando Roma. Quando em dado momento ele olha um camponês, um agricultor, à margem do caminho, né, cuidando de uma pequena plantação, e sente um olhar, a vibração, a atmosfera, aliás, a psicosfera em torno daquele rosto, e reconhece Jesus, né, que assumia ali, materializado, uma forma diferente, um rosto diferente, um corpo diferente, mas Pedro foi capaz de reconhecer a sua vibração, a sua emanação vibratória. Jesus olha eternamente para Pedro e começa a caminhar
em direção a Roma, ou seja, no sentido oposto ao sentido de Pedro, a caminhada de Pedro. Pedro então não entende aquilo, né? E aguardando em uma outra postura, esperando que o mestre o abraçasse, conversasse com ele, ele então clama, ele chama por Jesus e diz: mestre, mestre, né? E a expressão latina tão conhecida, quo vadis, né? Que se tornou título de um grande filme de Hollywood, né? Mestre, quo vadis, onde vais, onde o Senhor está indo? E Jesus olha para Pedro e diz: Simão, estou indo a Roma ser crucificado novamente. E Pedro então retorna para Roma, ele é capturado e é condenado à crucificação. É quando Pedro faz uso das boas relações com algumas amizades importantes em Roma, que tinham alguma simpatia pelo cristianismo, para pedir apenas uma coisa: que ele não fosse crucificado à maneira como se crucificou Jesus, porque ele não se sentia digno de ser crucificado dessa maneira. Então ele é crucificado de cabeça para baixo, e isso há uma lição linda que relata esse martírio de Pedro no livro Antologia Mediúnica de Natal, né, sobre o martírio de Pedro. E ele é crucificado de cabeça para baixo, justamente porque não havia aquela compressão do diafragma, né? A forma convencional de morte pela crucificação. Então ele demora muito mais tempo. Ele já estava tanto tempo de cabeça para baixo, crucificado, que então os soldados, né, cruéis do império se cansam de ficar ali velando o corpo daquele crucificado e decidem apedrejá-lo. E ele vem a óbito com uma pedrada no crânio. E como estava difícil de tirar os pés e as mãos daquele homem crucificado já há tanto tempo, eles não quiseram desatá-lo e simplesmente cortaram os pés e cortaram as mãos do corpo de Simão Pedro. Consta que há uma relíquia no altar-mor do Vaticano, da Basílica de São Pedro, a que se atribui essa relíquia justamente ao corpo que foi guardado pela comunidade cristã de Roma, o corpo de Simão Pedro. Interessante notar é que esse esqueleto do corpo do apóstolo não tem os pés nem as mãos. E Humberto Campos faz uma análise linda disso, uma avaliação linda disso, porque ele vai dizer que o corpo pertenceu aos homens, mas os pés que Jesus lavou e as mãos que Jesus tocou e conduziu até Deus, essas pertencem ao Cristo. Que Jesus nos abençoe. Muito grato pelo apoio, pela amizade de todos que acompanharam essa série de estudos em torno da obra Paulo e Estevão. E na próxima semana nós retomamos os nossos estudos do Evangelho de Mateus, versículo a versículo. Até breve.